A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro do ano de 2024, um dia a mais e um dia a menos, não é? Depende de como a gente vai pensar sobre isso e avaliar, não é? Amados, a solidão é uma palavra carregada de muito sentido, de muitos sentimentos, não é? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, que a solidão é um sentimento que muitas pessoas estão enfrentando atualmente. E sentir-se só não é algo que deve ser deixado de lado ou simplesmente ignorado pelas pessoas. Afinal, a solidão é um sentimento que afeta a saúde mental, uma vez que muitas vezes está ligada à tristeza. E interessante que teve uma pesquisa do Instituto Ipsos que ouviu 23.000 pessoas em 28 países. E o povo brasileiro é o que mais sofre de solidão em todo o mundo, conforme essa pesquisa. Nesse sentido, dos 1.000 entrevistados no Brasil, 50% deles relatam que, com frequência, eles sentiram solidão. Ou seja, segundo as estatísticas, metade da população brasileira sofre muitas vezes com a solidão. Mas, afinal, o que é solidão? A solidão é um sentimento de desconexão com o meio que te cerca. Então, nem sempre quem sofre de solidão está sozinho, pois há uma diferença entre solidão e solitude. E é muito comum sentir a solidão em algum momento da vida, sobretudo em tempos de tristeza, desamparo, confusões, enfim, separações, finalizações de relacionamentos. E a solidão pode ter um significado completamente diferente dependendo de quem sofre dela. E por vezes a solidão é um sintoma de um problema ou até mesmo de um transtorno por detrás disso aí. E às vezes é interessante buscar a avaliação de um profissional da área de saúde mental para compreender bem o que é solidão para você e o que está por trás dela, né? E por que que não nos sentimos sozinhos? E há inúmeras razões para nos sentirmos sozinhos. E a solidão se manifesta em momentos em que se sente perdido ou sem nenhum suporte na vida. E às vezes essa sensação de desamparo provém de não se encaixar em um determinado grupo de pessoas, enfim. Mas não dividir a residência com mais ninguém pode ser um motivo para se mostrar isso, para se evidenciar essa sensação de solidão. Medo dos julgamentos é outra questão. Então, por causa da ansiedade que se produz em relação ao que os outros podem pensar, né? De comportamentos, ou seja o que for, pode causar esse sentimento de solidão. Outra questão também é a baixa autoestima, né? Pessoas que precisam ser validadas o tempo todo e, enfim, elas têm dificuldade de manter um relacionamento mais tranquilo e acabam queimando esses relacionamentos. Enfim, o fato é, amados, que há uma diferença entre solidão e solitude. Porque na busca, né, assim, pelo autoconhecimento, autoestima e autoamor, é importante ter momentos de interiorização, momentos em que você olha para dentro de si. Afinal, é quando estamos a sós que a gente mesmo, com a gente mesmo, né, que nós podemos ouvir nossa voz interior, né, por assim dizer. Então, para que a gente possa usufruir desses momentos de intimidade consigo mesmo, é preciso entender bem a diferença entre solidão e solitude. E
A principal diferença é que a solidão é um sentimento que tem efeitos ruins para a saúde mental, enquanto que a solitude não, ela é positiva para o bem-estar. Ou seja, a solitude é um desejo por estar só, a fim de desenvolver algum aspecto da personalidade. Assim é na solitude que deixa a agitação do dia a dia abrandar para compreender o que está acontecendo no nosso ser, por exemplo, não é? Então, é necessário entendermos isso. E quando eu olho para pessoas importantes que falaram sobre a questão da solidão, eu busco lá no livro Confissões, né, de Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, uma frase muito interessante. Ele diz assim: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar de ti. Segundo Agostinho de Hipona, Deus plantou no nosso coração esse sentimento de falta de preencher, né? Por quê? Para que nada preenchesse mesmo e que a gente entendesse que a gente sempre vai sentir falta de algo. Esse algo ou alguém é justamente Deus, né? E ele foi muito feliz nisso e até hoje ele é uma pessoa, foi um dos escritores mais famosos, né, que nós tivemos na igreja, é conhecido como o doutor da igreja, e um homem que, embora tenha vivido lá no século IV e V, né, metade do século IV até parte do século V, ele até hoje é extremamente influente na igreja, respeitado, né, tremendamente. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e parar para pensar o que a solidão é para mim. A solidão me assusta, eu vivo a solidão, como eu sou com relação a isso. E olhar para fora e ver tantas pessoas verdadeiramente solitárias, que precisam conversar, que precisam se sentir importantes para alguém, que precisam de ajuda. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor sempre coloca no nosso caminho pessoas que possam nos ajudar a ter uma caminhada mais suportável, uma caminhada com mais significação, com mais significado e fazer com que viver valha a pena. Obrigado, Deus, porque o Senhor também coloca profissionais, pessoas que se dedicam a isso. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor sempre, absolutamente sempre, olha e cuida de nós. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Essa é a nossa oração de agradecimento e reconhecimento, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.